Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora para a nossa aula de progressão geométrica. Então, nas aulas anteriores trabalhamos com PA, fizemos vários exercícios, beleza? Eu espero que você já esteja craque para depois a gente enfrentar essa progressão geométrica juntos, beleza? Não é difícil, é muito tranquilo essa ideia. Vocês vão perceber que a gente vai ficar toda hora relacionando com a ideia de PA. É muito semelhante à forma que a gente vai estar trabalhando aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos definir o que seria essa PG, essa progressão geométrica. Veja que PG é uma sequência em que para você encontrar o termo posterior, o termo da frente, o que você faz? Você sempre multiplica o termo anterior por um valor constante, ou seja, um valor que não muda, onde esse valor a gente chama de razão. Então é isso que você tem que lembrar. Para trabalhar com PG, você sempre vai pegar o termo anterior. Esse termo anterior você vai sempre para encontrar o posterior, você vai multiplicar o termo anterior por um valor constante, onde esse valor constante a gente chama de razão. E no caso de PG, a gente costuma representar esta razão pela letra Q. Quer ver? Eu coloquei aqui para a gente um exemplo do que seria essa PG. Perceba que para você chegar ao termo da frente, você sempre multiplica pelo mesmo valor. E neste caso, nós estamos sempre multiplicando por quanto? Olha, Pedrinha, parece que está fácil de identificar. Parece que eu estou sempre multiplicando por 3. E é verdade. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Vezes 3, 18. Vezes 3, 54. Vezes 3. E Pedrinho, isso aí não. 54 vezes 3. Vai lá. 50 vezes 3, 150. 4 vezes 3, 12. Quanto que é 150 com 12? 162. E assim sucessivamente. Então, este valor que você está sempre multiplicando, este valor aqui constante, é o camarada que a gente chama de razão. E essa razão, no caso de PG, nós a representamos pela letra Q. Beleza? Nós representamos essa razão pela letra Q. Massa. Mas, Pedrinho, por que a razão a gente representa pela letra Q no caso de PG? Bora lá. Para a gente encontrar a razão da PA, eu não pegava o termo da frente menos o termo de trás? E aquele R não vem de resto, que é o nome do resultado da operação da subtração? Fala agora para mim. Para encontrar o da frente, eu não sempre multiplico? Pensa na operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Qual que é o nome do resultado da divisão? Quociente. Por isso que a gente utiliza a letra Q. Porque essa letra Q que a gente trabalha aqui, ó, ela vem de quociente. Assim que a gente escreve quociente, ó. Quociente. Assim que a gente escreve quociente. Que é o resultado da divisão. Ué, então significa, Pedrinho, que para eu encontrar a razão da PG, basta pegar o termo da frente e dividir pelo de trás? Perfeito. Olha aqui. 6 dividido por 2, 3. 18 por 6, 3. E assim sucessivamente. Beleza? Então, muito tranquila que essa ideia. Desculpa. Agora, da mesma forma que nós trabalhamos, lá na nossa ideia de PA. Fala para mim. Como é que a gente faz agora para encontrar os termos da nossa PG? Temos duas situações. Essa ideia da fórmula de recorrência, relação de recorrência, e essa ideia do termo geral. Vamos começar por esse camarada. A fórmula de recorrência nos dá uma relação entre os termos consecutivos da minha PG. E essa relação, ela está intimamente ligada à definição de PG. Lembra que a gente comentou isso em relação a PA? Esses camaradas estão intimamente ligados. Me ajuda. Para encontrar o da frente, eu não pego de trás vezes a razão? Então me ajude. Como é que você faz então para encontrar o termo A2? Ué, Pedrinho, basta pegar o termo anterior A1 e multiplicar pela razão. Mas como é que eu faço para encontrar o A3? Basta pegar o A2 vezes a razão. E o A4? Basta pegar o A3 vezes a razão. E o A5? Basta pegar o A4 vezes a razão. Então perceba, para você encontrar um termo de posição qualquer, você pega o cara de uma posição a menos e multiplica pela razão. Então vamos generalizar.
E se eu quiser encontrar o termo AN? Eu pego o termo anterior ao N. Fala para mim, quem é o cara que está antes do N? O N-1. Então, eu vou pegar o termo AN-1 e vou multiplicar isso daqui pela razão. Pronto, você acabou de chegar no que a gente chama de fórmula de recorrência da nossa PG. Que, por sinal, a partir dela, a gente já vai encontrar um resultado que comentamos. Se eu pegar esse AN-1 que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, você vai ter que a razão da PG é dada por uma divisão. Agora ela vai ser uma divisão de quem? A divisão do termo da frente, AN, pelo termo de trás, AN-1. Pronto. Então, sempre para você encontrar a razão da PG, basta pegar o termo da frente e dividir pelo de trás. Sempre vai funcionar e sempre assim que você vai encontrar a razão da sua PG. Mole, não é? É muito fácil, né? Então, veja que o padrão da nossa PG é multiplicação, porém, para a gente encontrar a razão, a gente divide o da frente pelo de trás. Agora, que nem a gente comentou em PA. Imagina, toda vez que você for encontrar qualquer termo, você sempre tem o de trás para poder resolver isso? Tem lógica, né? Por exemplo, vamos dizer que eu peça para você encontrar o A100. Aí você vai precisar do 99? Ah, mas para encontrar 99 eu preciso de 98, 97, 96 até chegar no primeiro termo? Então não rola. A nossa ideia é tentar facilitar isso. E essa ideia de termo geral vem exatamente para realizar esse tipo de problema. Ou seja, para facilitar esse tipo de problema. Que é a ideia de que você encontrar o termo que você quiser da sua sequência a partir de um termo inicial. E eu quero que você me ajude. Vamos lá. Primeira coisa, como é que eu faço para obter em relação ao primeiro termo, que é padrão, direto aparece questão de prova para a gente? Como é que eu faço para encontrar o segundo termo a partir do primeiro? Vai, Pedrinho. Para encontrar o segundo a partir do primeiro, eu multiplico por uma razão. Perfeito, está aqui, ó. Multiplica por uma razão. Mas como é que você faz para encontrar o terceiro a partir do primeiro? Vai, Pedrinho. Para encontrar o terceiro a partir do primeiro, eu tenho que multiplicar por uma razão, por duas razões. Vai, multiplicar por duas razões sucessivas não é fazer Q vezes Q? E qual o resultado de Q vezes Q? Q ao quadrado. Ou seja, basta pegar o primeiro termo e multiplicar por Q ao quadrado. Pedrinho, esse trem tá me cheirando coisa boa, porque eu tô lembrando da ideia de PA. Parece que vai ser parecido aqui. Faz mais um para aprender. Vamos lá. Lê o quarto termo. Como é que eu faço para encontrar o quarto termo a partir do primeiro? Você multiplica uma, duas, três razões. E multiplicar três caras iguais. Qual o nosso resultado final? Q ao cubo. Então perceba que o que determina a quantidade de razões multiplicadas é o expoente. E agora, olha que legal. Se eu tirar uma unidade do termo que você quer, você tem exatamente o valor do expoente da razão. Se eu tirar uma unidade do termo que eu quero, você tem exatamente o expoente da razão. Isso sempre acontece. Olha, tira uma unidade do termo que você quer, você tem exatamente o expoente da razão. Mole, nem precisa decorar a fórmula. Eu tenho certeza que o A10 você já vai saber de cara. Como é que eu faço agora para encontrar o A10? Pega o primeiro termo e multiplica pela razão. Essa razão vai ficar elevada a quanto? Olha aqui, 10. Tira 1, 9. Pronto. Q elevado a 9. Muito simples, não é? Então, para generalizar isso, fala para mim agora como é que eu encontro o termo AN a partir do primeiro termo, A1. Eu vou pegar o A1 e vou multiplicar esse cara pela razão. Tá aqui, ó. Vou multiplicar esse cara pela razão. Agora, essa razão vai ficar elevada a quanto? Vai, Pedrinho, você sempre pegou o termo que você quer e tirou 1. Deixa eu testar isso aqui. Se eu pegar o N e tirar uma unidade, que resultado você vai ter? N menos 1. Aqui está, ó. Q elevado a N menos 1. Fechou. Muito simples, não é? E muito parecido com o que fizemos em PA. Perceba que esse valor que você subtrai, ele equivale exatamente ao seu termo de posição inicial. Olha aqui, que é o primeiro termo. Pedrinho, então para encontrar o expoente, basta pegar o termo que eu quero e subtrair pela posição inicial? Pronto, fechou. Se você matou essa charada, esse de baixo vai ser mole. Ou seja, se eu quiser em relação a um termo de posição qualquer, por exemplo, em relação ao terceiro termo, basta multiplicar pela razão. Agora, que expoente que eu vou ter aqui? 4
menos 3, que dá quanto? 1, pronto. 4 menos 3. Quer ver? Vamos conferir? Como é que eu faço para chegar no quarto termo a partir do terceiro? Olha você multiplicando só por uma razão. Agora, como é que eu faço para encontrar o quinto a partir do terceiro? Simples. Vezes a razão. E essa razão vai ficar elevada a quanto? 7 menos 3, 2. 7 menos 3, 2. Esse 3 é a posição inicial aqui, ó, que a gente está subtraindo. E agora ficou mole. A6 vai ser igual a A3. O A3 multiplicado pela razão. E essa razão é elevada a quanto? 6 menos 3, que é a posição inicial. Está aqui, ó, elevado a 3. Para fechar, fala para mim agora. Pode responder, não precisa ficar com vergonha aí do outro lado da telinha, não. Fala aí para mim. Quem seria agora o A10? Aí, Pedrinho, então tá mole. O A10, então, vai ser o A3 multiplicado pela razão. Responde aí junto comigo. Elevado a quanto? 10 menos 3, que dá 7. Beleza. Isso aí mesmo que você falou. Pedrinho, não falei não. Falou sim, tem certeza. Tô te ouvindo. Beleza, tô sentindo aí. Minha intuição feminina que é lésbica te ouviu. Agora, como é que eu faço para encontrar um termo de posição n qualquer? A partir de um termo de posição p. Ou seja, a partir de uma posição P qualquer. Quem vai ser esse cara? Vai, Pedrinho, você está sempre multiplicando pela razão. Então, eu vou multiplicar também. Beleza, então vamos multiplicar junto, vezes a razão. Agora, qual que é o resultado do expoente? Pedrinho, você está sempre subtraindo a posição inicial. Tanto no de cima quanto no de baixo. Eu faço ali também? Faz, com certeza. Basta tirar aqui a posição inicial, que é P. Agora, fala para mim, quanto que é N menos P? N menos P. Pronto. Tudo bem? Só para você visualizar isso legal. Teve uma questão de prova que ele fornecia dois termos de uma sequência de PG. Aí ele fornecia para você o A10 e fornecia para você o A7. Como é que eu faço para relacionar o A10 e o A7? Ué, Pedrinho, agora que eu já aprendi, tá fácil. Como é uma PG, o A10 vai ser igual ao A7. E eu tenho que multiplicar isso aqui pela razão. E essa razão vai ficar elevada a quanto? 10 tira 7, 3. Pronto. Mas, Pedrinho, por que ele me deu o A10 e o A7? Para você encontrar a razão. Bastava pegar esse cara e passar dividindo e isolar esse quezinho que aparece para você. Tranquilo? Beleza essa ideia? Então, é um tipo de questão que pode aparecer para você, onde ele te fornece dois termos para você poder encontrar a razão. Beleza? Cara, leve isso aqui legal para a prova que você já vai conseguir resolver um monte de questão envolvendo as ideias de PG. Então, resumindo, a gente viu que PG, o padrão é o quê? É uma multiplicação. E esse valor constante que eu multiplico, eu chamo de quê? Razão que representamos pela letra Q. Aqui está, ó, é esse valor que eu estou sempre multiplicando. Aqui nós temos a fórmula de recorrência da PG, que ela serve para a gente chegar a essa ideia, que a razão é sempre o termo da frente dividido pelo termo de trás. Para fechar, como é que eu faço para encontrar qualquer termo da minha PG? Para você encontrar o termo, você começa pela posição inicial multiplicando pela razão. O seu expoente é sempre a posição que você quer menos a posição inicial. A posição que você quer menos a posição inicial. Beleza, meu amigo? Tranquilo isso? Então é isso que temos em relação à parte teórica de PG. Agora, óbvio, é resolver bastantes questões para a gente fixar legal esse conteúdo. Tranquilo? Agora não dá tempo, nosso tempo estourou, mas até a nossa próxima videoaula. E olha, isso aqui é só iniciozinho de PG. Tem muito mais coisas para a gente trabalhar. Valeu!